Olá, saudações, namastê a cada ser divino, gratidão a cada ser divino maravilhoso que está aqui, que veio aqui, que vai entrar depois. Hoje a gente tem aí uma visita ilustre no nosso trabalho, né? Aqui, ó, esse é o meu arcanjo Miguel. Geralmente a gente sabe que Arcanjo Miguel é da força, né? Arcanjo Miguel é um guerreiro, ele representa aí a parte guerreira do nosso pai. Mas esse aqui em especial, ele tem um amor, né, por trás. A gente vê ali no olhar dele que ele tem um amor por trás. Então esse é a manifestação, né, do meu Arcanjo Miguel, né, no caso. Gente, eu vou deixar uma música tocando e essa música ela é muito importante. Eu fiz ela hoje e ela traz uma frequência sonora de 528 Hz, então vocês vão sentir uma expansão, tá? No cardíaco de vocês escutando essa música. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre... Depois vocês me dão um feedback do que vocês acharam aí dessa música. Quem quiser escutar ela tá no meu Instagram também, tá? É linda. Então nós vamos falar sobre a consciência humana, tá? Sobre a consciência humana. Vou baixar aqui um pouquinho. O universo experimentando a si mesmo. Por quê? O que esse tema traz? Consciência humana. A gente tem uma consciência, a gente tem uma sabedoria, né, universal que habita aí dentro do nosso ser, né, que é a consciência suprema do Pai, né? E ela tá junto de nós o tempo todo, mas por muitas vezes a gente não dá aí importância, não deixa a manifestação divina se manifestar na nossa vida. A gente sempre tem que estar no controle, né? A mente humana, ela sempre tem que estar no controle. Então, esse tema ele vai trazer aí, né? As leis aí do universo, né? Vai trazer a unidade cósmica, né? A consciência cósmica em unidade. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre energia, vibração, linguagem, né? O que é fundamental pra gente saber aí no nosso despertar, na nossa expansão, né? Para que a gente consiga aí liberar aí crenças na nossa vida, para que a gente consiga aí liberar padrões repetitivos, para que a gente consiga fazer aí uma mudança no nosso ser, tá? Então a gente vai falar um pouquinho de cada coisa: campo quântico, energia, a expansão da consciência, a jornada, né? O retorno ao lar, né? Que a gente comenta, que a gente veio para cá para aprender alguma coisa, e o aprender é justamente isso, é nos interiorizar, conhecer nosso interior, porque a gente só procura conhecer o nosso exterior. E para a gente desbloquear tudo que o universo tem para nós, que o Pai reservou para nós, a gente precisa conhecer o nosso interior, a nossa essência interior. Então é um pouquinho disso que eu vou trazer agora, tá? Então a gente começa aqui falando, né, a consciência humana e o universo experimentando a si mesmo. Então, aí não somos apenas, né, um corpo vivendo no universo, tá? Somos o próprio universo experimentando a si mesmo através da consciência. Então, isso é muito profundo. E aqui já a gente tem o padrão, nosso padrão, né, que conhecemos, que a gente veio para cá e vive aqui. Na realidade, a gente é o próprio universo e a gente experimenta a nossa consciência, vivendo a nossa consciência, vivendo num corpo aqui, mas interiorizado, né? A gente precisa conhecer ele, conhecer essa consciência.
Cada pensamento, cada emoção, cada respiração é uma expressão divina, né, da divindade consciente, explorando as suas próprias infinitas possibilidades. Então, isso quer dizer o quê? Que a gente tem uma divindade, um Deus que vive dentro de nós. A gente, por isso, é divino, né? Sendo nós divinos, nós temos direitos de conquistar tudo aquilo que a gente quer, mas a gente precisa conhecer como acessar isso, né? E o autoconhecimento é uma dessas ferramentas justamente que traz essa expansão. E aqui nos diz, então, que essa consciência divina, ela a cada pensamento, a cada respiração e a cada emoção é uma expressão dessa divindade que vive dentro de nós. Essa divindade, ela experiencia a nossa realidade aqui, porque ela está dentro de cada um de nós, né? Então, nessa jornada aí espiritual e filosófica, a gente vai descobrir aí que a consciência humana não é um acidente de evolução, né? Mas sim uma centelha sagrada do Criamor Deus, né? Eu falo Criamor porque eu conheço ele como um Criamor, ele cria o amor, né? Por muitos e muitos anos foi trazido o nome dele de Criador. Deus não cria dor, Deus cria o amor. Então, a gente, na nossa escola, que eu participo, a gente fala o Criamor, né? Porque ele traz o amor para nós. Então, vivendo aí uma experiência única, né, dentro de um corpo físico e um universo inteiramente consciente, né? Então, essa aí é a consciência humana. Deixa eu só trocar aqui. Vou colocar de novo, porque eu achei ela muito linda, muito gostosa de escutar. Vai ser parte aí de um trabalho novo, tá? Logo, logo aí vocês vão ouvir falar mais, mas no meu Instagram eu já deixei ela completa, essa música, com lá um símbolo do novo trabalho. Então, gente, a centelha divina, somos mais do que corpo físicos, tá? A gente é muito mais do que isso. A gente pensa que a gente é um corpo físico experimentando aqui essa vida na matéria, na matrix, né? Mas a gente é muito mais do que isso, tá? Vamos entrar nisso agora. Espírito imortal. Nossa verdadeira essência transcende o tempo e o espaço. Não existe tempo e espaço. O tempo existe aqui, né, no físico, aqui para nós, né? Mas, na realidade, nos planos divinos, não existe o tempo, tá? Transcende o tempo e o espaço, existindo como consciência eterna que apenas empresta um corpo físico para esta experiência terrena. Então, aqui já deixa claro que a gente é imortal e que aqui a gente só está numa experiência, né? Mas a gente precisa conhecer essa experiência. Como tirar os melhores frutos dessa jornada, o autoconhecimento, tá? Então, a expressão única, né? Cada ser humano é uma manifestação única da divindade, trazendo expectativas, experiências impossíveis de serem vividas por qualquer outra consciência. Conexão eterna. Nunca estamos separados do Criamor. A separação é uma ilusão da mente dualista. Enquanto a verdade é que sempre fomos e sempre seremos parte de um todo. A gente é parte de um corpo cósmico de Deus. A gente faz parte do corpo cósmico de Deus. Então a gente é uma centelha, né, dessa divindade.
Somos seres multidimensionais que escolheram temporariamente vestir a limitação do corpo físico para experimentar o contraste, o crescimento e a expansão. Esta encarnação não nos diminui, mas nos permite conhecer aspectos da divindade que só podem ser descobertos através da matéria. O corpo é um templo sagrado que abriga a centelha divina, permitindo que a consciência infinita explore a finitude. Tá? Consciência cósmica despertando a unidade universal. Então aqui a gente vai entrar num outro aspecto, tá? Acho que agora ficou um pouquinho melhor. É que as letrinhas ficaram bem pequenas desse trabalho. A consciência cósmica é a compreensão profunda de que não existe isolados, de que não existimos isolados, né? Mas por parte integrada de um campo de consciência universal. Olha só que interessante, que permeia todas as dimensões e realidades, tá? Esta não é uma ideia poética ou metafórica, é a verdade fundamental da existência. Então eu vou ler esse pedacinho novamente, porque para a gente entender bem como que é esse processo. A consciência cósmica é a compreensão profunda de que não existimos isolados, mas somos partes integrantes de um campo de consciência universal que permeia todas as dimensões e realidades. Esta não é uma ideia metafórica ou poética, mas é a verdade fundamental da nossa existência. O campo unificado todas as consciências estão conectados em um único campo de informação e energia, como ondas no mesmo oceano infinito, tá? Visão holística. Quando despertamos, percebemos que a separação entre eu e o outro é uma ilusão construída pela mente limitada. Expansão infinita. Cada ser pode expandir a sua consciência além dos limites do ego, acessando estados cada vez mais elevados de unidade e responsabilidade coletiva. Nossos pensamentos, ações ressoam através do campo cósmico aonde a gente está, influenciando coletivamente a realidade compartilhada. Então, tudo que a gente fizer, a gente está fazendo para o outro, para as demais pessoas que estão junto, o todo na realidade, né? Porque o que a gente faz reverbera para o campo todo, para o cosmos todo, né? Então, aqui é uma parte bem importante, porque a gente fala em unidade, que a gente trabalha cada ser unidade, mas temos que ter a responsabilidade de que cada ato nosso é reverberado para o todo, né? Então, muitas vezes a gente ouve falar, fulano faz aquilo, faz aquele outro, mas faz para ele mesmo. Não. Hoje o conceito já muda, né? Hoje tudo que você fizer você está trazendo como uma responsabilidade para o todo, né? É uma responsabilidade sua do que você vai aí
trazer de energia pro todo, né? Então, a energia e a vibração, as linguagens do universo consciente, tá? A dança cósmica, tudo no universo, desde as galáxias distantes até os átomos em nosso corpo, é composto de energia em constante movimento e vibração. A matéria sólida que tocamos é, na verdade, padrões de energia vibracional organizados em frequências específicas. Frequências de consciência. Cada estado emocional, pensamento e experiências tem a sua própria assinatura vibracional única. O amor ressoa em frequências elevadas e coerentes, enquanto o medo vibra em padrões desorganizados e caóticos. Então, o que isso aqui quer dizer? É uma coisa muito importante. Se a gente pensa no amor, a gente eleva a nossa vibração. Se a gente pensa no medo, vive com ele, isso é só um exemplo, tá? Eu gosto de falar que isso é só um exemplo, que é para o universo entender que eu estou aí trazendo só um exemplo. Então, se você está aí pensando no medo, você vai atrair para você mais dessa mesma frequência, da frequência do medo, da escassez, situações caóticas para o seu dia a dia. Então, o que é importante entender nisso? Que quando você pensa em amor, frequências elevadas, você se sente melhor, então a sua saúde melhora, a sua vida começa a melhorar, né? Todos esses padrões aí começam a ter uma elevação e você começa a sair daquele processo talvez de vítima, processo talvez de escassez, processos aí de desalinhamento energético, coisas que te mantêm nessa frequência mais baixa. As pessoas ao seu redor começam a mudar, a notar a tua frequência e automaticamente muitas se afastam de você também. Então, olha como isso é importante. Vibração fundamental. Desde o Big Bang, o universo pulsa em uma vibração primordial que ainda ecoa em cada partícula, em tudo que existe. Sintonia consciente. Podemos ajustar a nossa própria vibração através da meditação, intenção e práticas espirituais. Ou o modo como você preferir, se for com oração, né? Tudo certo, mas o que importa é a frequência que você está emanando para você e para o universo, tá? Isso é que tem que ser pensado, né? Ressonância harmônica. Quando sincronizamos com frequências elevadas, experimentamos sincronicidades e manifestações milagrosas. Então, o que isso nos diz? Que quanto mais a gente elevar nossa vibração, quanto mais a gente parar de pensar no medo, na escassez, em processos que só te levam a desalinhamento e elevar essas frequências, você vai entrar com mais facilidade nas frequências aonde as coisas se manifestam, as sincronicidades aparecem e você começa a ver mudanças na sua vida real aqui, né? Isso tudo processos que a gente mesmo cria para nós. Então a gente
pode descriar eles, né? Se a gente criou, a gente pode descriar. Como? Mudando os nossos pensamentos, sentimentos e emoções, mudando o nosso padrão durante o dia, mudando o nosso padrão de pensamentos todos os nossos dias. Essa é a real mudança para o teu despertar, para você soltar as suas amarras, né? Então, o campo quântico, aonde a realidade se manifesta. O campo quântico não é apenas um conceito científico. É o véu entre o mundo das possibilidades infinitas e a realidade física que experimentamos aqui. Esta é a ponte aonde a consciência se torna matéria, aonde os pensamentos se transformam em forma. Estado de possibilidades. No nível quântico, todas as possibilidades existem simultaneamente, em superposição, esperando que a observação consciente as colapse em uma realidade específica. O poder da observação, a nossa consciência através da atenção e intenção participa efetivamente da criação da realidade que experimentamos momento a momento. Então, no momento que você está pensando algo, você já está criando a sua realidade. Então, aí fica uma pergunta. Quantas vezes no seu dia você pensa positivo e transforma isso na sua realidade nos próximos dias, meses, anos, enfim? Pro universo não existe tempo. O tempo existe aqui. Mas quanto antes a gente fazer a mudança, mais a gente consegue manifestar coisas positivas, melhorias, prosperidades na nossa vida, né? Então, o colapso do infinito. Quando observamos infinitas possibilidades, colapsam em uma única experiência. Mas o campo quântico permanece sempre aberto para novas escolhas. Então, a gente pode ter infinitas possibilidades e o campo sempre tem novas escolhas. Depende da escolha que a gente tem, porque aí vem a questão do livre-arbítrio, né? Da escolha que a gente pode fazer. Insights quânticos, estudos de física quântica, como experimento da dupla fenda, demonstram que partículas subatômicas se comportam diferente quando observadas. Isto sugere que a consciência tem um papel fundamental na materialização da realidade física. Então, isso quer dizer o quê? Vocês possivelmente já viram no Instagram ou no Facebook que muitas pessoas falam, que tem vídeos falando sobre a dupla fenda. Foi testes feitos, né, onde acho que foram feixes de luz que foram direcionados e no momento onde não tinha ninguém observando, ela foi por um ângulo. No momento onde tinha um observador, ela não foi mais pelo mesmo ângulo, ela foi por outro ângulo. Então, isso tudo é para moldar a nossa realidade, né? Para a gente entender como funciona e um exemplo, no momento que você vai tomar talvez uma atitude, uma escolha, por muitas vezes se você tiver outra pessoa junto com você e tiver essa mesma experiência de visualização ou intenção, pode que mude a realidade, né? É mais ou menos isso que vem explicando aqui.
Então, a expansão da consciência, a jornada do retorno ao lar, né? A expansão da consciência é um processo natural de reconhecermos a nossa verdadeira natureza divina. É uma jornada de retorno não física, mas dimensional. De volta à nossa essência infinita, da onde a gente veio. Esta expansão acontece através de momento de despertar, de práticas meditativas e experiências que transcendem o entendimento racional. Quando a gente expande a nossa consciência, muitas coisas ao nosso redor começam a manifestar de formas diferentes e você às vezes para e a tua mente racional, ela quer tentar interpretar aquilo, mas não tem interpretação. É muito... para nossa mente é uma coisa, um fator muito desafiador. Ela não consegue acessar certas explicações, né? Então, a nossa mente é muito poderosa. Tudo que a gente pensar, a gente acaba manifestando. Então, a importância de a gente manifestar pensamentos bons, né? Para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos vizinhos, para as pessoas que moram longe de você, para o universo, para o todo, né? Pensamentos alegres, de felicidade, de amor, de harmonia, até nas questões de ver coisas negativas, não dar ênfase àquilo, né? Por muitas vezes a gente, na própria televisão, a gente vê, quem olha, né? Processos aí desafiadores, né? Que acontecem aí tanto pela natureza ou em algumas catástrofes e coisas assim, e a gente observa aquilo, a gente colapsa aquela onda, né? Mas a gente tem aí a nossa consciência, isso é bem importante, gente, de trabalhar isso dentro da gente, mas não manifestar isso para outras pessoas. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes, geralmente é o que acontece, você viu o que aconteceu lá com fulano de tal, então você passou a informação adiante, colapsou mais uma onda para outra pessoa, que aquela outra pessoa vai receber aquilo também. Então a gente talvez olhou e não passe isso adiante, né? Tente não dar como que eu poderia dizer, não dar muita atenção a esses processos. Mas isso talvez até uma forma de ser desumano, de não pensar no outro. Mas eu penso justamente isso, eu penso no outro. Como consciência, eu penso que eu não preciso transmitir mais uma onda negativa para outra pessoa, né? Então, a gente modifica a forma do pensamento para que não gere mais aí negatividade ao planeta, ao todo, né, ao cosmos, às outras pessoas, enfim. Consciência egóica, estado inicial onde identificamos fortemente com o corpo, personalidade e história. Número 2, primeiras rachaduras, momento de crise ou transcendência que revelam que somos mais do que pensamos. 3, a busca espiritual. Isso aqui que eu tô trazendo como se fosse um mapa, né, do processo que a gente pode alcançar. Então, eu vou começar de novo. Número 1, a consciência egóica. Aqui é
é um estado inicial onde identificamos fortemente o corpo, personalidade e história pessoal. Então, é aonde a maioria está, né? Segundo passo, primeiras rachaduras. Momento de crise ou transcendência que revelam que somos mais do que pensamos. Então, aqui momentos assim, às vezes você tá numa vida tranquila, algo acontece e aquilo te chama a atenção de alguma forma, o porquê que aquilo aconteceu, você começa a fazer perguntas para você mesmo. E aí você vai buscar informações. Próximo passo. Busca espiritual. Práticas meditativas, estudos filosóficos e buscas por verdades além do material, além do que a gente vive aqui. Número 4. Experiências místicas. Visões, sensações de unidade e de conexões com algo muito maior que nós mesmos. Número 5, ainda tem. Despertar gradual. Reconhecimento crescente da nossa natureza divina em momentos do cotidiano. Aqui você começa a entender e interpretar o teu dia a dia com uma outra consciência. Unidade consciente, número 6. Viver permanentemente com a compreensão de que somos o universo experimentando a si mesmo. O amor como frequência universal, a chave da conexão. Gente, eu vou botar mais uma vez a musiquinha, porque eu gostei bastante dela. Então, o amor como frequência universal e a chave da conexão. A frequência mais alta. O amor não é apenas um sentimento, é a frequência vibracional mais elevada do universo, capaz de dissolver todas as ilusões de separação. E do todo, né? De tudo que a gente imagina aí, a frequência aí do amor, o amor em si, tu amar as demais pessoas, né? Trazer isso, mostrar isso, viver o amor na alegria no teu dia a dia, né? Atrai a unidade. Quando sintonizamos com a frequência do amor, naturalmente ressoamos com todos os aspectos da criação, reconhecendo a divindade em tudo. Tudo é divino. Dissolve a escuridão. A escuridão é apenas a ausência de luz. O amor, como luz consciente, dissipa automaticamente o medo e a separação. O amor é a linguagem primordial do universo, anterior a qualquer palavra ou conceito. É a força que mantém as galáxias unidas, que faz crescer as plantas, que pulsa no coração de cada ser vivo, de cada ser divino. Quando vivemos no amor, não precisamos compreender, apenas somos o amor. Esta frequência universal é a nossa casa natural, para onde sempre retornamos quando abandonamos as defesas do ego e nos abrimos para a verdade de quem realmente somos. Desculpa, gente,
manifestando a divindade, co-criadores da nossa realidade. Como centelhas do Criamor, herdamos o poder da criação. Cada pensamento, cada palavra, cada ação é um ato de magia sutil que molda a realidade ao nosso redor. Não somos vítimas das circunstâncias, mas participantes conscientes da dança da criação. Somos responsáveis por tudo que nos acontece. A intenção clara. A nossa intenção consciente é a semente que plantamos no campo quântico das possibilidades. Alinhamento energético. Quando nossos pensamentos, emoções e ações estão em harmonia, amplificamos o nosso poder criativo. Fluir com a fonte. A cocriação mais poderosa acontece quando nos estagnamos Fluir com a fonte. A cocriação mais poderosa acontece quando nos entregamos ao fluxo divino, confiando no processo. A manifestação não é a manipulação do controle forçado, mas sim a arte sutil de nos alinharmos com a frequência da realidade de que desejamos experimentar. Quando vivemos em nossa essência divina, a criação flui naturalmente através de nós, como um rio que encontra o seu caminho natural para o oceano. Reconectando com a essência divina, práticas e reflexões. Reconectar-se com a nossa natureza divina não é alcançar algo novo, mas sim lembrar o que sempre fomos. Estas práticas são portais que nos ajudam a transcender as camadas do condicionamento e voltar ao lar interior. Meditação diária é uma das práticas. Reserve um tempo sagrado para silenciar a mente, sentir a presença da consciência pura, além dos pensamentos. Comece com 10 minutos, expanda gradualmente, mas faça esse primeiro movimento. Gratidão consciente. Cultive a gratidão por cada pessoa, cada aspecto da sua vida, reconhecendo que tudo é expressão da divindade que habita dentro de você. A gratidão eleva instantaneamente a nossa vibração. Então pratique a gratidão todos os dias da sua vida. Observação sem julgamento. Pratique observar seus pensamentos, emoções e reações sem se identificar com eles. Veja-os como uma consciência que testemunha, mas não tenha reação com eles. Serviço consciente. Sirva a outros não por obrigação, mas como expressão natural do amor que você é. No serviço, reconhecemos a nossa unidade. Contato com a natureza. A natureza é um espelho vivo da consciência universal. Caminhe descalço na terra, sinta o vento, observe as árvores, coloque a mão nas árvores, sinta a frequência que cada uma delas traz para você. Coloque o seu pé na grama, sinta a frequência da terra manifestando dentro do teu ser. Sinta o vento
no teu rosto e sinta a frequência dele conversando com você. Olhe para o céu, sinta o céu dentro de você, porque dentro de você tem o seu céu. Dentro de você tem tudo que tem fora. Então é como a gente fala, como é o teu interior, vai ser o teu exterior. Então pratique o teu interior elevado espiritualmente, vibracionalmente, energeticamente, para que isso reverbere no seu exterior, na sua vida externa, no aqui e agora. E estudos inspiradores, leia textos que ressoam com a sua alma, não apenas sagrados, mas também filosóficos, poéticos, científicos, que expandam aí a sua visão, a sua consciência, né? E ao final de cada dia, faça uma revisão silenciosa. Em que momento hoje eu reconheci a minha natureza divina? Em que momento hoje eu agradeci a divindade que vive dentro do meu ser? Em que momento hoje eu agradeci pelo dia que amanheceu, pelo alimento, pelas pessoas ao meu redor, pelo contato, a energia com as pessoas, aonde você pôde aí fazer o seu trabalho espiritual? Aonde me esqueci nesse dia de hoje? Faça essa reflexão, para que cada dia mais você consiga entender o seu próprio eu divino, sua própria divindade que habita dentro de você. Como você se manifesta para as outras pessoas, como você se manifesta para você mesmo, como você trabalha o seu interior. Mas faça isso sem julgamentos, apenas observação. O julgamento também é uma prática que a gente precisa tirar da nossa vida. A consciência despertada, um novo paradigma do ser. Quando reconhecemos que somos consciências divinas vestindo um corpo físico, toda a experiência humana se transforma. A vida deixa de ser um teste a ser passado ou um problema a ser resolvido, tornando-se uma exploração sagrada, uma dança criativa com o universo. Você começa a conversar com o universo, a trazer para ele informações para que ele possa trazer de volta manifestações na sua vida. O fim do medo. O medo da morte desaparece quando compreendemos que somos imortais. A morte é apenas uma troca de um vestido por outro. Sabedoria inata. Reconhecemos que toda a sabedoria do universo já está dentro de nós, esperando para ser acessada através do silêncio, das suas práticas, do seu autoconhecimento. Responsabilidades poderosas. Assumimos o poder criativo que sempre tivemos, deixando de ser vítimas e tornando-nos artifícios conscientes de nossa realidade. Não somos apenas um corpo vivendo num universo, somos o próprio universo experimentando a si mesmo através de uma consciência. Essa nova consciência não é um estado final a ser alcançado, mas sim uma dança contínua de despertar, esquecer e despertar novamente. Cada momento oferece oportunidade de escolhas, viver com o ego limitado ou como uma consciência infinita que sempre fomos. A escolha, como sempre, é nossa. E no coração desta escolha, descobrimos que nunca estivemos separados do Cria-Amor. Apenas esquecemos
de dar atenção a ele. Gente, gratidão a todos. Para mim é muito importante vir aqui trazer esses conhecimentos que eu estou adquirindo. Eu não sou expert no assunto, mas eu estou aí me lapidando, me aprimorando, né, justamente para trazer aí informações que consigam chegar em mais pessoas, para que a gente consiga fazer com que o nosso universo, que o nosso mundo se torne um mundo melhor para outras pessoas. Isso aqui que eu trouxe é uma visão do que pode você colocar em prática na sua vida. Mas entendo sim que muitas pessoas precisam de ajuda para esse processo. E nesses processos a gente tem a ajuda das terapias, tá? Terapias multidimensionais, terapias energéticas, vibracionais, aonde a gente trabalha justamente esses aspectos de cada ser. Aí nesses processos a gente consegue fazer limpezas, a gente consegue aí remover crenças, remover limitações, remover padrões energéticos que estão influenciando a sua vida, para que você não consiga virar essa chave e trazer para você tudo que o Pai reservou para você na sua vida, porque está dentro de você. Você precisa manifestar para o todo, para fora, para a vida. E o melhor jeito é o autoconhecimento. Então, se você não tem essa condição de fazer sozinho, procura uma pessoa especialista nisso. Procura uma pessoa que possa fazer esse processo, te auxiliando nesse processo, né? Com terapias, com várias terapias a gente tem, né? Inclusive eu faço, né, também terapias. Tem várias pessoas conhecidas minhas, né, da escola que também trabalham aí com terapias. E é um modo de a gente auxiliar cada um com o coração, né, expandido, com amor, com gratidão. E para mim é uma honra estar aqui, fazer esse trabalho, trazer essa consciência do Pai, né, que habita dentro de mim, manifestar isso aqui para vocês. E se precisarem, estou à disposição. Só agradeço, gratidão a Deus, gratidão ao Pai, ao universo, ao mundo, né, e a todas as pessoas aí que a gente tem em nossa volta. Eu fico por aqui agradecendo a cada um de vocês pelo tempo, pelo like que você vai deixar, e talvez aí conheça uma pessoa que precise dessa ferramenta, né, desse autoconhecimento. Passe isso adiante também, para que isso não fique estagnado numa plataforma aonde as pessoas talvez não tenham acesso, né? Então eu agradeço de coração. Namastê, saudações, fiquem no amor e na luz do Pai. Gratidão.